Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nessa conclusão que esse jogo do Grêmio e o Bolívar é um jogo extremamente importante no pré-live, né? Principalmente aí para você pegar um dia antes. Tô gravando esse vídeo na quarta-feira, o jogo vai ser às 7 horas na quinta-feira, né? Bom, a precificação aqui para mim, que está apresentando para chute normal, né? Finalizações normais, uma tendência aí de 15 finalizações, 1.12, beleza? O que isso significa? A casa está entendendo que esse jogo, pelo Grêmio estar atrás do placar, vai precisar se expor e evidentemente pode tomar um gol aí do Bolívar. E também, claro que esses valores em finalizações podem se alterar ao decorrer dos 90 minutos. Então o Grêmio aqui vai ser extremamente importante para 15 finalizações. 1.12 é uma tendência de 90% para acertar. Claro que isso pode mudar em retrospecto de o Grêmio sair na frente ali nos primeiros 10 minutos, fazer 2 gols no HT, e isso tem um pouco de... a gente já tem um pouco de cuidado, principalmente se comparando a uma Copa Sul-Americana. Mas olhando a necessidade do time para o Grêmio, evidentemente a gente não pode aqui chegar e colocar isso como viés de regra, mas vocês devem entender que se o Grêmio está atrás do placar, a tendência é que ele faça finalizações é muito mais alta no primeiro tempo do que propriamente para o tempo integral. Claro que isso tem vários fatores que isso influencia, principalmente se você observar aqui para primeiro tempo, são 7 finalizações, 8 finalizações a 1.30, né? Claro que a gente pode ter um cenário aqui que o Bolívar vai se defender muito bem e pegar os contra-ataques ali, e essas 7 finalizações não saírem, então vocês tendenciam a trabalhar os 15 minutos. Em retrospecto, se vocês olharem aqui, por exemplo, o Grêmio quando jogou fora de casa, né, essa partida que foi 3-2 contra o Bolívar, a gente teve um Grêmio muito mais reativo, né, pelo menos propositivo ali, gerando algumas finalizações, foram 10 finalizações. Então aqui você já tem uma tendência de que o Bolívar ele cede espaço, ele vai dar espaço. Então se o Grêmio jogando em casa, mesmo que a estrutura de formação aqui seja, para esse jogo, evidentemente, seja mais fechada, vamos supor que essa formação esteja fechada, a gente não está com a formação aqui, mas se a gente vê a formação do jogo anterior, tá jogando em casa, a gente teve aqui uma formação padrão, né? Aquela formação ofensiva e defensiva, né? A gente vai ter, acredito que essa mesma formação vai ser imposta nesse jogo contra o Grêmio. O Bolívar, por sua vez, ele vai tendenciar ser mais um pouco mais cauteloso, apresentando essa vantagem aqui, principalmente por 1-0, mas vai tentar matar esse jogo. Então, para o Grêmio, voltando à questão da precificação de odd e em que momento você deve entrar, se é no contexto geral ou se é no HT, isso você tem que fazer essa sua análise em base de outros jogos também em retrospecto do Bolívar em outras competições, né? Olhando uma Copa, uma Sul-Americana, algo parecido desse contexto propriamente o Bolívar jogando, né? Então a gente vai tendenciar a ter essa visão e vocês têm que se aprofundar nisso para vocês não entrarem aqui apenas pela necessidade do jogo. Então aqui para mim, meu ponto de vista, pela pressão que o Grêmio fez, né, realizou propriamente fora de casa, acredito que 8 finalizações aqui é de suma importância. Agora, se vocês tendenciam a não arriscar muito, vocês podem fazer 7 finalizações aqui a 1.16 com tendência de 90%. Então, aos 30 minutos aqui, pelo menos 5 finalizações já tenha saído. E isso é o critério de pressão para o time que está precisando de um resultado, beleza? E, claro, propriamente aí, o Bolívar, por sua vez, se você olhar a questão aqui de finalizações, 2.5 para 1.40, isso significa que o próprio Bolívar ele vai se defender mais. Então, ele, como eu já mencionei aqui, ele vai ser muito mais no contra-ataque para esse jogo. Então, beleza, chegando a essa conclusão, o que vocês podem comparar? A gente já tem essa informação que o primeiro tempo pode ser muito mais pico de elevação pressão para o time da casa, e a gente tem tendência, claro, se tem 7 finalizações aí a 8 no primeiro tempo, vocês calculam se o Grêmio não sair na frente ou não fazer 2 gols no primeiro tempo, vocês chegam à base
de que propriamente no segundo tempo eles tendenciam a fazer 6 a 7 finalizações. Então, olhando aqui o segundo tempo, a gente tem aqui uma tendência de 7 finalizações a 1.12, que significa que é 90%, né? 8 finalizações já significa que seja 80% aqui para chegar nessa base, que geralmente acontece no final do segundo tempo, e claro, isso a gente tem que levar em consideração que na grande maioria a gente tem expulsão, a gente tem essa tendência, né, que acontece propriamente aí em viés de jogo. Então vocês têm que analisar também esse contexto aqui, como fica a questão dos cartões, né? Então aqui vocês observam que temos aqui uma tendência de menos 5 cartões aí para o Bolívar. Então um time que não faltou tanto, né? Não tem tanta falta. Mas o Grêmio, por sua vez, é um time que efetua bastante cartão. Então vocês têm que analisar também, olhando para os últimos jogos do Grêmio, se teve cartão vermelho. Então aqui, ó, vocês observem que tivemos o cartão vermelho para o Grêmio em 2026. Então, em 2026 esse ano, né? Mas lá no começo do ano, contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Mas, olhando mais para trás aqui, na própria Sul-Americana, teve um contra o Torque aqui, cartão vermelho. Então, esse aqui vocês devem também analisar e levar em consideração. Para cartão vermelho, a gente sabe que, por mais que o time seja totalmente faltoso, os cartões geralmente acontecem ali a partir dos 60 minutos. E se a gente tem um cenário de um time precisando, evidentemente é muito mais fácil vocês trabalharem para esse HT, para não correr tanto risco. Se vocês não tiverem essa informação, não tiverem tempo para escolher, para olhar, analisar realmente se essa informação é válida. Então, para esse contexto aqui desse time, desse jogo específico, né, por 3 a 2 para o Bolívar, propriamente vocês entrarem em 8 finalizações é muito mais vantajoso. Beleza, 1.30 de cotação. Eu acho um pouco alto, então vamos para 1.16. O que eu posso fazer aqui para complementar no mesmo padrão? Vocês vão olhar, claro, a questão do chute ao alvo. Aqui a gente está tendo 5 finalizações a 1.30 no contexto geral, e temos no primeiro tempo, né, pelo menos ali, 1.5 a 1.22, né? Isso necessariamente é mais perigoso para chute ao alvo. No meu pouco conhecimento, a melhor estratégia, se um time vai pressionar, é vocês entrarem aqui ao Bolívar no primeiro tempo em under, essa tendência aqui de menos 6 finalizações. Então, menos 6 finalizações com o contexto aí de 7 finalizações para o Grêmio. Agora, se vocês não têm essa segurança, o que vocês devem levar e podem ter essa visibilidade aí de contexto de tendência, né, de pico de elevação ao decorrer do jogo, digamos que não vai ter nenhum cenário de cartão e nenhum gol no primeiro tempo, vocês podem sim entrar nessa média de 15 finalizações a 17 finalizações para o time do Grêmio e pegar só finalizações ao alvo, né, no contexto geral também, que evidentemente se tem finalização, tem chute ao alvo, vocês podem mensurar aqui 4 finalizações ao alvo, tendenciando, né, lembrando que vamos supor que o Grêmio saia na frente logo no começo ali do segundo tempo, as 4 finalizações elas já saem, para que vocês não tenham que ficar presos a uma entrada para bater lá no final. 4 finalizações ao alvo e 15 finalizações no geral é de suma importância vocês entrarem para um valor alto. Se vocês trabalham com banca alta, vocês vão pegar aí uma base de 1.30 de odd. Evidentemente, muita gente aqui vai pensar, mas 1.30 de odd a longo prazo não tem retorno. Tem retorno porque quando você trabalha com o encerramento, vamos supor que você não vai deixar a sua aposta correr até o final, tendencia que você vai pegar essas finalizações ao período do segundo tempo. Se todo esse cenário acontecer, né, evidentemente, se o Grêmio fazer o gol cedo, se o Grêmio tiver uma expulsão, você consegue fazer aquela cadência chegando aos 60, 70 minutos, observando a quantidade de pressão que vai ser obrigatoriamente feita aqui pelo Grêmio, e você pode encerrar essa posição com 40% aí de perda. Isso pela necessidade desse jogo. Lembrando que o primeiro tempo vai ser bastante alto, né? Pico de elevação, pressão muito alta aí. Então essas finalizações elas vão acontecer. Então vocês podem trabalhar nessa média aí de vocês, claro, não entrando aqui com a sua stake inteira, só com sua banca inteira, porque na grande maioria, uma hora que der errado, você vai ter que voltar
uma, duas casas aí para tentar fazer a mesma coisa, e é extremamente estressante e cansativo fazer esse tipo de entrada. Então, quanto menos entrada, se você está fazendo com valores altos, é melhor ainda. E lembrando que um exemplo que eu quero também frisar aqui, que na quinta-feira vocês vão ter um critério de jogos, né, bastante. Então, se você tem uma stake alta, vocês vão trabalhar o jogo que tem mais tendência para finalização em uma única vez. O demais você vai trabalhar no ao vivo. Então, olhando aqui a grade para essa quinta-feira, eu deixei ela até lá no outro canal, né? O meu canal aí é referente a finalizações. Vocês podem observar que a partir das 7 horas, Grêmio e Bolívar, esse jogo da Sul-Americana, com tendência do Grêmio pressionando, principalmente pela necessidade, e a gente vê que tem outros jogos, né, que não tem tanta importância assim para pico de elevação, não vai ter tanta pressão. Você observa que é apenas campeonato comum, onde o time que está em casa vai propor, mas o time, evidentemente, vai dar espaço para o time visitante. Então aqui, para o outro cenário, evidentemente, se fosse para vocês entrarem entre esse jogo do Grêmio ou outro jogo, vocês poderiam também pegar essa mesma base que eu mencionei nesse vídeo inteiro, esse jogo do Boca Juniors que ganhou de 1-0 propriamente, Sul-Americana aí, e a gente vai ter um Iggs aí totalmente pressionando. Mas se vocês fossem para escolher esse filtro entre o jogo do Iggs e o jogo do Grêmio, evidentemente vocês entrariam no jogo do Grêmio. Agora, como são horários diferentes, você pode fazer a primeira entrada com uma stake inteira e a segunda com a metade da stake, né? Lembrando que o Iggs é um time que vocês não conhecem tanto, então vocês não vão entrar com sua stake inteira. Então esse é um filtro aí que geralmente eu faço, e os demais jogos aqui eu tento fazer apenas no ao vivo, que é muito mais interessante, principalmente em contexto que eu mencionei aqui, né, ao decorrer desse vídeo, beleza?